Bom dia, galera do quinto ano! Espero que vocês estejam bem, que Deus continue abençoando as nossas vidas e nos protegendo nossas famílias também, né? Hoje, 18 de maio, aula de religião e a leitura de hoje, deixa eu abaixar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Enquanto vocês vão aí abrindo a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Lembrando que o versículo é um número pequenininho e o capítulo é um número grande, tá? Lembrando também que o livro de 1 Samuel está no Velho Testamento, então é um dos primeiros livros da Bíblia, ok? Hoje nós vamos conhecer os personagens da história de hoje. Na aula passada nós já conhecemos o rei Saul, Davi, as ovelhinhas de Davi e hoje conheceremos Golias. Vamos lá. Na aula passada eu falei para vocês que o rei Saul desobedeceu a Deus, né? E Jacó depois me fez uma pergunta muito legal. Tia, por que Deus rejeitou Saul? O que ele fez de tão errado, né? Que Deus afastou ele de Israel. Como eu avisei você semana passada, o povo israelita tinha que lutar muito naquela época, eles tinham muitos inimigos por conta das brigas de território e tudo mais. Deus deu uma ordem a Saul que fosse lutar com um determinado povo, os filisteus. E quando ele ganhasse a guerra, era para eliminar tudo, não era para deixar nada, inclusive os animais. Só que Saul, ele poupou os animais e depois ofereceu a Deus em sacrifício. A intenção de Saul deve ter sido boa, mas foi isso que Deus pediu para ele? Não. E aí, às vezes, a gente tem que obedecer ao pé da letra. E como ele não fez, ele acabou perdendo o privilégio de estar em sintonia com Deus e a coroa também, tá? E aí, o que acontece? Como eu falei para vocês na aula passada, o Saul, ele ainda não podia saber que Davi já tinha sido ungido a rei, porque senão ele ia matar Davi. Ia mandar matar Davi porque ele não queria sair do trono. Aí, Davi ainda continuava com a vida dele, feliz e contente lá nas montanhas, cuidando das suas ovelhinhas, como sempre, né? E um dia o pai dele, Jessé, virou para ele e falou assim: Davi, vai levar o almoço dos seus irmãos lá no acampamento de Israel. E os irmãos de Davi eram todos soldados, exímios soldados, treinados. Davi foi. Obediente Davi era, né? Foi lá levar o almoço. Quando ele chegou no acampamento dos israelitas, ele começou a escutar um certo gigante gritando assim: covardes israelitas, quem de vocês quem vai lutar comigo? Seus maricas. E xingava o exército de Israel, esculhambava lá embaixo. Ele queria apenas um homem para lutar com ele e o exército inteiro estava com medo. Não tinha um soldado disposto a lutar com Golias. Eu vou colocar Davi do lado de Golias. Se aqui no desenho ele já está grande, imagine na época, né? Ele era muito grande. Quando a Bíblia diz gigante é porque o cara era enorme. E aí, Davi ficou indignado com aquilo. Ele virou e falou: mas quem esse cara pensa que é para falar assim com o exército do Deus vivo? Ah, vocês não vão lutar com ele não? Eu vou. Os soldados começaram a rir de Davi, porque Davi, tadinho, ele era pequeno, não entendia de guerra. A única coisa que Davi entendia era de ovelha. Mas aí ele foi falar com o rei Saul, todo cheio de coragem. Rei Saul, eu vou lutar contra o gigante. O rei Saul ainda tentou convencê-lo de que não era uma boa ideia. Mas Davi foi taxativo, ele queria. Então tá. O rei Saul foi, pegou uma armadura, colocou em Davi. Davi era tão fraquinho, tão pequenino, que a armadura ele não conseguia se mexer. Então ele tirou a armadura, pegou uma sacolinha cheia de pedras e o estilingue, que vocês chamam aqui de peteca, e foi para matar. Quando ele chegou
perto do gigante, o gigante começou a falar que ia cortar a cabeça dele, que ia matar ele, que onde já se viu, ele um soldado treinado, venceu não sei quantas mil guerras, e ele ali com uma pedra e um estilingue para matar ele. Mas Davi falou assim, olha, tudo bem, você vem contra mim com lança, escudo e o que for, mas eu vou encontrar você em nome do Deus vivo de Israel. Não deu outra, né, minha gente? Olha aí o que diz o texto sagrado. Vamos ler juntos. Versículo 41, capítulo 17, né? Bora lá. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro, é? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, vem, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos, e eu vencerei e cortarei sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda, que é um estilingue, né, atirou em Golias. A pedra entrou na testa do gigante e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou em pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Vamos parar aqui hoje. Então nós estávamos vendo desde a aula passada que Davi, ele era o mais novinho da família dele, o caçulinha. Em vista dos outros irmãos, ele era bonitinho, tinha boa aparência e tal, mas ele não tinha um porte atlético dos irmãos soldados, né? Mas Davi, ele tinha uma coisa, uma confiança em Deus, né? Ele enfrentou um gigante que era exímio em batalhas. Golias, ele cresceu, né, lutando. E Davi não. Davi, ele tinha um ofício das ovelhinhas, né? Mas o que mostra isso aqui? Primeiro, Deus não olha a aparência. Ele olha o nosso coração. Segundo, quem nos capacita para vencermos algo é Deus. Terceiro, né? Não podemos fazer nada sem Deus, né? Davi venceu o gigante, não foi por sorte, não foi acaso, foi Deus, né? Foi a fé que ele tinha, que Deus ia salvar o povo. Ao contrário dos outros soldados que eram treinados, mas estavam confiando na força do próprio braço, não numa fé sobrenatural, né? E aí, o que a gente tem a dizer nesses dias difíceis, né? Esse gigante aí são todos os problemas que nós estamos passando atualmente, esse vírus, os problemas financeiros, né? O que vai nos salvar disso tudo é só a nossa fé em Deus. É a nossa confiança de que Ele não vai nos abandonar. Mesmo quando o gigante vem para cima da gente, a gente precisa manter a nossa fé, o nosso cuidado com Deus, né? Por isso que eu pedi a vocês que fizessem, né, o diário, que vocês relatassem todos os dias, ou vocês direcionassem esse diário como se fosse uma oração a Deus também, porque tudo que vai nos restar depois disso tudo vão ser aprendizados e a nossa fé. E a nossa fé é que vai nos fazer, né, vencer e sairmos pessoas melhores de tudo isso, né?
como Davi. Davi, esse foi o primeiro desafio de Davi, Golias, né? Aliás, minto, o primeiro desafio de Davi foi o leão e o urso que ele matou lá nas colinas para defender as ovelhas. Golias foi o terceiro desafio de Davi. E depois, mais pra frente, a gente vai ver que Davi teve que enfrentar Saul, mesmo gostando muito de Saul. Porque depois que o Espírito de Deus saiu de Saul, ele começou a ficar atormentado. E Davi era músico, lembra que eu disse a vocês? Ele ia lá tocar para Saul, pro rei Saul. E quando Saul ficou sabendo que Davi era escolhido de Deus, Saul queria porque queria a cabeça de Davi. Mas enfim, isso é assunto para outra história, para outra aula. Mas no que diz aqui, a gente precisa manter a nossa fé, a nossa esperança de que tudo vai dar certo. E que não importa o tamanho do nosso gigante, ou que seja o nosso gigante. Na época, o gigante para Davi era aquele soldado Golias, né? Hoje, se o gigante pode ser problemas em casa, problemas financeiros, enfim, o que for, né? Tudo que for além das nossas forças, né? A gente precisa de fé para vencer e acreditar que iremos vencer, né? E que isso vai passar, se Deus quiser, né? Bom, a atividade de hoje é o seguinte, tá? Primeiro, eu vou receber aí já as fotos, né? E o roteiro de estudo de vocês da outra aula que eu pedi, que eu mandei da Anne Frank, certo? Aí vocês vão já me mandando no meu privado, beleza, galerinha? E aí, a atividade de hoje, é claro, nós vamos fazer a representação aí. Você vai desenhar você como Davi e Golias aí. Muito bem. Depois que você desenhar Golias e Davi, aqui embaixo de Golias você vai desenhar quais são os seus problemas. Que o Golias representa exatamente isso, os nossos problemas atuais, né? E aqui embaixo, o que você acha que você precisa para vencer esse problema, tá? E aqui em cima dos dois você vai colocar uma nuvem e vai escrever a palavra Deus, tá? E aí em cima você vai colocar o que realmente depende de Deus, entenderam? Vou fazer aqui o esqueminha. Vou apagar aqui. Então, vamos supor que aqui, vou fazer a barbinha aqui, os olhinhos, nem reparem, viu, gente? Aqui é o Golias. E aqui vai ser os problemas, né? E aqui eu vou fazer Davi. Aqui vai ser Davi. Aqui eu vou fazer a nuvem, com a palavra Deus, certo? Aqui eu vou escrever os meus problemas. Aqui eu vou escrever o que depende de mim para vencer meus problemas. E aqui eu vou escrever o que depende de Deus, o que eu não posso fazer por mim. Tá certo? Combinado? Pessoal, antes, né, eu vou falar para vocês que eu, já que nas próximas aulas, para prepará-los, né, hoje eu já vou colocar antes do vídeo o link da meditação, né? Nós vamos voltar a fazer a meditação, então esse é um tópico que eu queria lembrá-los, tá? Então todas as nossas aulas vai ter, antes de iniciar, a gente vai ter esse momento para relaxar e em seguida escutar a mensagem do dia, né? A nossa atividade e nos conectar com o divino cada vez mais. Beijo e até a próxima aula. Nos vemos já já no nosso grupo de estudos, tá?